Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Impressionantes. Antes de mais nada, inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo todas as nossas atualizações. Agora vamos à história de hoje. A traição que virou websérie. Sabe aquele casamento que de fora todo mundo acha perfeito? Pois é, esse era o meu. Meu nome é Fernanda, mas você pode me chamar de Fê. Sinceramente, nem eu suspeitava que o roteiro da minha vida estava prestes a virar uma novela mexicana daquelas bem dramáticas, com direito à trilha sonora sofrida e vizinhança curiosa espiando pela janela. Meu marido, Daniel, tinha o dom de me fazer acreditar que éramos o casal mais normal do bairro. E talvez fôssemos mesmo, se normal significar dividir a pia do banheiro entre escova de dente. Creme de barbear e 30 cremes faciais meus que ele jura não usar, mas que de vez em quando ficam milimetricamente fora do lugar, vai entender. Nossa rotina, acordar cedo, café corrido, beijo automático de bom dia e aquela corrida matinal de Daniel, sempre cronometrada e eu desconfiada. Será que alguém realmente corre todos os dias só para comprar pão? Depois eu para o meu home office caótico, equilibrando prazos de trabalho, lista de supermercado, planilha de metas e um sonho secreto anotado num post-it, voltar a estudar roteiro. Mas isso, claro, fica para depois. Sempre tem um depois quando a gente se deixa para a última prioridade. E não posso esquecer dela, Patrícia, a vizinha do 304, sorriso de comercial, de pasta de dente cabelo impecável. 2 cachorros fofos que parecem mais bem tratados. Que muito adulto e uma mania irritante de aparecer na sacada quando meu cabelo tá parecendo um ninho de passarinho. Enquanto eu luto com a bagunça matinal, ela dá bom dia para os passarinhos. E para o Daniel, com aquela simpatia toda. Mas calma, não me entenda mal, nossa relação sempre teve mais risadas do que brigas. As brigas eram reservadas para o forno elétrico, que ninguém nunca limpava, e para o controle remoto da TV, que sempre sumia misteriosamente quando o jogo começava. Daniel diz que tem explicação lógica. Eu já acho que é poltergeist ou pura distração masculina. E assim seguia a vida, entre pequenas brigas bobas, piadas internas que só nós dois entendíamos e aquela rotina previsível, feita de conversas sobre conta de luz, boletos para pagar e o famoso "um dia a gente viaja". Tudo parecia calmo, tudo estava tão certinho que eu nem via que meu lugar como protagonista da minha própria história estava sendo ocupado por papéis secundários. Esposa, dona de casa, resolvedora de problemas, mulher de agenda lotada e sonhos engavetados. No fundo, entre o café mal feito, o barulho da máquina de lavar e as risadas abafadas vindas do apartamento do lado, minha vida seguia. E eu ainda acreditava que o melhor capítulo da minha vida estava guardado para quando tudo entrasse nos eixos. Só não sabia que às vezes o destino gosta de nos pregar peças e coloca um plot twist justamente quando a gente menos espera. Se tem uma coisa que mulher sente, é quando o roteiro da vida começa a sair da linha. Só que às vezes a gente prefere acreditar que está tudo certo até os créditos finais chegarem na nossa cara. Lembro exatamente quando as coisas começaram a mudar lá em casa. Daniel, que até então era um ser quase alérgico ao celular, só usava para checar o WhatsApp da família e ver resultado de futebol. Do nada ficou grudado no aparelho. Era como se o celular tivesse virado órgão vital. Não largava nem para tomar banho. Confesso, essa foi a minha primeira pulguinha atrás da orelha. A segunda veio logo depois, com um clássico "estou atolado de trabalho. Vou chegar tarde". Curioso notar que o tal atolado só vinha à tona nas quintas e sextas, né? Justo os dias de rodízio de pizza no prédio. Coincidência? Só se for do universo das traições. E aí tem a Patrícia. Patrícia, não existe vilã de novela sem risadinha suspeita ou comentário estranho. Eu não sei explicar, mas tem risada que vibra igual alerta silencioso. O tipo de gargalhada que ela soltava quando cruzava com Daniel no hall do prédio me dava mais calafrio que ar-condicionado pingando na nuca.
Nessa hora, mulher vira detetive particular. Só falta a cartola do Sherlock Holmes e a lupa da vovó. Eu comecei, devagar, meu próprio CSI de apartamento. A cada mensagem errada, no celular do Daniel Amor, esqueci a ração do Totó. Desde quando Daniel tem cachorro? Minha sede por respostas crescia. Teve o episódio da toalha molhada. Cheguei em casa mais cedo, ouvi o chuveiro ligado, mas Daniel jurou que nem estava suando para tomar banho. Detalhe, estava cheiroso igual propaganda de desodorante, sendo que o normal dele era aroma de café e desespero. Entre pequenas investigações, aquela clássica checada nas redes sociais, uma busca básica nos bolsos, só achei ticket de estacionamento e uma bala de menta. Sério, Daniel, desde quando você gosta de menta? Percebi como a paranoia feminina é subestimada. Sempre tem aquela voz que fala, será que estou exagerando? Coisa da minha cabeça, né? E aí, a gente tenta calar o sexto sentido com meme, série de comédia e brigadeiro na panela. Mas, sinceramente, tem situações que nem Netflix e 2 caixas de bombom resolvem. Eu comecei a anotar os horários de chegada, os looks escolhidos a dedo em dias aparentemente normais e até os roteiros suspeitos da bendita corrida matinal. Mulher não nasce desconfiada, ela é treinada pela vida e pelo histórico das amigas. Minha primeira tentativa de confronto foi um fracasso tragicômico. Daniel, por que você anda tanto grudado nesse celular? Ele, sem piscar, respondeu, jogo novo. Estou quase batendo o recorde. Ele, sem piscar, respondeu, jogo novo. Estou quase batendo o recorde. Só não disse que o único jogo que estava jogando era com meu coração. Eu podia, naquele momento, ter feito escândalo, armado uma daquelas cenas de novela das 9 da noite, mas preferi rir do próprio desespero. Mulher tem o dom de rir para não chorar, principalmente quando suspeita que a plateia do universo está assistindo tudo de camarote. E assim, entre tentativas desastradas de pegar Daniel no flagra e fracassos épicos, fui colecionando pistas e um nó no estômago. Algo em mim já sabia que a maior reviravolta da minha história estava chegando. E é inegável, quando o sexto sentido apita, é melhor ouvir. Ou, pelo menos, preparar o balde de pipoca para o próximo capítulo. Dizem que todo mundo tem direito a 15 minutos de fama, mas ninguém avisa que, às vezes, seu momento de protagonismo será no maior fiasco da sua própria vida. E assim foi o meu. Era uma terça-feira com cara de segundona, aquela típica noite em que tudo ponto que você quer é tirar o sutiã antes do jantar. Resolvi surpreender Daniel. Comprei vinho, lasanha, velas perfumadas. A ideia era reacender uma paixão que já andava meio murcha, confesso. Cheguei em casa mais cedo, pronta para desfilar meu lado mulherão. Só faltou a trilha sonora sensual tocando baixinho. Mas o que encontrei foi replay de filme ruim. Luz baixa, risadinhas abafadas na sala e, adivinha, Patrícia sentada no nosso sofá, de pernas cruzadas e sorriso de quem conhece todos os capítulos da história de trás para frente. Daniel sentado do lado dela, meio torto, com aquele olhar de aluno flagrado colando na prova. Não vou mentir, na hora a vontade era entrar aos gritos, rodar a bolsinha da maquiagem igual num chaco japonês. Fazer o barraco da década, daqueles dignos de WhatsApp de família. Mas não depois de tanto investimento em terapia e autocontrole, e porque eu sou fina, vamos combinar. Então, resolvi inovar. Entrei com meu melhor sorriso, fingindo não notar o clima carregado. Boa noite, turma! Uau, que reunião animada! Daniel quase engasgou. Patrícia ficou branca igual leite. Eu segui firme, questionando se alguém queria um pouco do vinho. Quase servi a taça com gelo, só de vingança. A cena beirava o teatro do absurdo. Eu, a esposa traída, dando uma de jornalista imparcial no próprio escândalo conjugal. Por dentro, um misto de decepção, raiva e aquela vozinha sarcástica. Parabéns, Fernanda. Ao menos agora você tem certeza. Melhor que julho de promoções.
Traição comprovada com direito à testemunha. A vantagem de segurar a explosão é que você ganha tempo para pensar e olha, eu pensei em cada vingancinha digna de Oscar. Não dei show, não fiz cena só por fora. Saí do palco principal e fui direto para o camarim planejar o próximo ato. Barulho, só o do vinho sendo aberto, porque se a vida não te trouxer respostas, ao menos saber brindar ao novo roteiro. É incrível como nessas horas o humor aparece como salvação. Caí na real de que às vezes rir do próprio caos é a única alternativa para não se afogar nele. Se existe karma, naquele momento ele era me aplaudindo de pé, para eles ficou o climão. Para mim, o controle da narrativa, porque a história não acabaria ali e agora quem decidiu o roteiro da vingança era eu. Você acredita em justiça divina? Eu também. Mas se ela demora, nada como uma vingança bem planejada e, de preferência, elegante. Porque barraco não é do meu feitio. Agora, justiça poética, isso sim é arte. No dia seguinte ao flagra, decidi começar meu plano. Nada de choro ou drama no WhatsApp, para melhor amiga pelo menos, não antes do café. A vida exige estratégia, estilo e um leve toque de ironia. Primeiro passo: operar no modo esposa perfeita. Café da manhã reforçado, camisa do Daniel passada, elogios distribuídos como se nada tivesse acontecido. Eles não sabiam, mas a plateia estava prestes a assistir ao espetáculo principal, com direito a fogos de artifício. Lá pela tarde, postei na rede social aquela nossa foto de casal sorrindo no último aniversário. Legenda caprichada, gratidão pelas novas fases da vida. Minhas amigas, claro, já começaram a questionar no privado, sinal de que o universo do suspense estava funcionando. À noite, promovi um novo jantar, sem plateia, só eu e Daniel, cardápio, lasanha, vinho e insinuações sutis. Contei animada sobre os convites para sair que andei recebendo do pessoal do trabalho. Falei casualmente do colega gente boa que sempre elogia minha risada. Daniel riu amarelo. Quem diria que o fogo no parquinho poderia reacender em solo alheio? Depois, passei a tratar a vizinha Patrícia com uma gentileza irritante. Cada boa tarde era um lembrete, sutil, de que eu sabia mais do que demonstrava, e por algum motivo, ela passou a sair sempre apressada quando me via chegar. Me dei presentes, marquei aquele dia de spa, comprei flores para mim mesma, retomei hobbies que tinha deixado de lado. Tudo registrado, compartilhado em stories, sorrisos genuínos, planos secretos. A vingança criativa é isso. Não é sobre partir para o ataque, mas mostrar que nenhuma traição abala, quem sabe se reinventar. Com o tempo, percebi Daniel cada vez mais desconfiado e Patrícia cada vez mais desconfortável. Eu, por minha vez, estava ocupada demais vivendo e criando novos capítulos para a minha história. E o melhor, descobri que nada fere mais um traidor do que perceber que a protagonista se recusa a ser figurante e que, no final das contas, a verdadeira vingança é ser feliz de verdade. Era noite chuvosa de sexta-feira, daquelas em que até as paredes parecem chorar. Fernanda percebeu um silêncio estranho pairando pelo apartamento. O barulho das gavetas abrindo e o arrastar contido de malas denunciaram o inevitável. Daniel estava decidindo seu próprio desfecho. Sem trocas de olhares, sem conversas adiadas, a despedida se deu em movimento mudo durante a madrugada. Fernanda, do quarto, ouviu a porta se fechar com aquela solidez pesada que nunca vira antes. No corredor da sala, repousava apenas uma folha de papel. Palavras escritas rápidas, quase rasgadas. Não sei se um dia você vai entender, mas não posso mais continuar aqui. Cuidese. A ausência tão definitiva quanto esse bilhete sombrio e seco pesou mais do que qualquer justificativa. Ali, Fernanda compreendeu. Às vezes, a saída de cena é silenciosa, mas o eco dela se instala feito um personagem invisível, pairando em cada cômodo até que a vida reescreva e preencha os vazios com novas histórias.
Toda grande reviravolta precisa de um momento de baixo astral digno de novela. O meu veio em prestações parceladas. Nos dias seguintes à partida de Daniel, o glamour da vingança deu lugar ao bom e velho luto sentimental. Noites insones, olhos inchados, caras e bocas no espelho me perguntando onde foi que eu errei. Sim, porque a primeira reação depois do veneno inicial é sempre aquela crise existencial. Será que eu fui pouco divertida? Será que, se eu soubesse fazer brigadeiro de pistache, isso teria acontecido? Claro que chorei! Chorei no banho, na fila do supermercado, alô, gôndola dos vinhos. Chorei até ouvindo propaganda de plano odontológico. No fundo, eu sabia. Era preciso esvaziar o estoque de lágrimas antes de seguir em frente. E mesmo nas piores horas, enquanto devorava meia barra de chocolate, abraçado ao travesseiro, meu senso de humor insistia em aparecer. Pensava nas tragédias gregas e concluía: se eles sobreviveram a deuses vingativos, eu sobreviveria a Daniel e Patrícia, o casal mitológico do condomínio. Numa dessas noites, perdida no limbo do algoritmo, deparei com vídeos de superação. Gente dando a volta por cima, memes, influenciadores que batiam no peito para dizer que a vida é curta e que você tem que se reinventar. Ri de uns, chorei com outros. E de repente, entre uma risada e um comentário ácido, a epifania veio como um raio de inspiração iluminando a minha zona de guerra emocional. E se eu transformasse tudo isso numa peça de teatro? Ficção, claro, afinal, a realidade às vezes precisa de roteirista para fazer sentido. Ficção, claro. Afinal, a realidade às vezes precisa de roteirista para fazer sentido. Corri para a mesa, entre lágrimas e risos, e comecei a anotar tudo. As situações mais absurdas do meu casamento. As frases prontas do Daniel: é só amizade, amor. As risadinhas falsas da Patrícia. Inventei personagens caricaturais, o marido sem noção, a amante psicóloga do horóscopo, a sogra passiva-agressiva que sempre esteve só querendo ajudar. Cada lembrança triste virava uma piada, cada crise, um plot twist. O que antes era dor ganhou cor, ritmo e principalmente sentido. Ali, com papel e caneta na mão, percebi: o roteiro da minha vida não estava determinado pelos outros. Eu podia reescrever tudo com humor, com verdade, do meu jeito. E, no fundo, senti algo que fazia tempo que não sentia. Uma ponta de esperança. Daquele tipo que brota só quando a gente decide virar autora da própria história. Nunca pensei que um closet viraria estúdio. E que meu celular envelhecido, a quem sempre prometi um upgrade, ganharia status de câmera cinematográfica. Mas lá estava eu, Fernanda, roteirista, produtora, diretora, atriz. E, claro, a protagonista da minha própria vingança criativa disfarçada de arte. No começo, tudo era improviso. Espalhei lençóis nas frestas das portas e janelas para abafar os gritos do vizinho. Arrumei as luzes com abajures e pronto! Até Cabide entrou em cena como microfone afinal, na guerra e na comédia. Vale tudo! Para cada episódio, eu inventava um cenário novo, dentro dos limites do bairro, do orçamento e da minha imaginação. A cada fantasia, um personagem: Dona Maricota, a conselheira dramática; Gilberto, o marido que sempre esquece as datas; Patrícia, nunca pelo nome real; é claro, apareceu como Cíntia Astral, a terapeuta dos signos traída pelo próprio mapa astral. Gravava 10, 15, 20 vezes, tropeçava no texto, ria de mim mesma, mandava tomar coragem, ia de novo. O perfeccionismo, por incrível que pareça, foi vencido pelo prazer de criar. Andava pela casa com bigodes desenhados, lenços na cabeça, dublando minhas próprias lágrimas e gargalhadas. Sátira virou terapia, figurino virou armadura, roteiro virou catarse. Quando percebi que não dava conta de tanta criatividade e de tanto nervosismo para mostrar para o mundo, selecionei os vídeos e enviei para as amigas. A resposta foi imediata. Risadas, áudios loucos de 3 minutos, prints de choros e recomendações nada sutis. Você precisa postar isso no YouTube. Demorei um pouco para ceder, afinal,
Expor minha bagunça sentimental em rede nacional, ou melhor, mundial, era um salto. Mas por que não? Era só humor, certo? Eu estava contando histórias inspiradas em fatos reais fictícios, como dizem os filmes. Na madrugada seguinte, coloquei o primeiro vídeo no ar. Dormi com o coração disparado, já ensaiando um pedido de desculpas público. Mas na manhã seguinte, surpresa! Meu celular parecia ter ganhado vida própria. Notificações, curtidas, comentários pipocando como fogos no Réveillon. E ali, entre emojis de gargalhada e corações partidos, aconteceu a mágica. Mulheres de todos os cantos contando suas próprias histórias, agradecendo por transformar dor em riso, dizendo que se sentiram vistas. O tal vídeo viralizou. Me vi pela primeira vez em muito tempo rindo por dentro e chorando também, mas agora por outro motivo. A sensação de ver minha história, meu caos, minha superação servindo de espelho para tanta gente foi inexplicável. Cada comentário era uma mensagem secreta dizendo: você não está sozinha. E eu entendi que a websérie era maior do que minha vingança. Era uma corrente de empatia, uma rede de mulheres que tinham decidido rir das próprias cicatrizes. Foi ali, no antigo closet, entre fantasias baratas e sonhos costurados, que percebi minha dor tinha virado arte. E de quebra, eu tinha encontrado um público imenso pronto para aplaudir de pé minha melhor versão. O sucesso, quando chega, nunca bate devagarinho. Ele escancara a porta e traz vizinhos curiosos no encalço. Não demorou muito para as ruas da vila, acostumadas ao tédio das mesmas conversas de sempre, se agitarem com a novidade. Você viu os vídeos da Fernanda? Logo, minha websérie virou a fofoca da padaria, assunto do grupo da academia e, claro, o terror dos nomes trocados. Bastou 3 episódios e algumas piadas afiadíssimas sobre um certo marido esquecido e uma namorada guaxinim para as primeiras suspeitas surgirem. Daniel, ex-muso da minha rotina, eventualmente cruzava comigo na calçada com aquela cara de quem faz contas de matemática mental. Patrícia, agora Cintia Astral, sorria amarelo sempre que alguém citava astrologia. A vila virou cenário de comédia. Olhares enviesados, cochichos indiscretos. E eu, assistindo tudo de camarote, fingindo que era tudo pura coincidência, a pressão aumentou. Chegaram os comentários indesejados, alguns críticos, outros mal-intencionados. E se alguém resolvesse me processar por difamação fictícia? E se meu condomínio organizasse um abaixo-assinado pelo direito ao esquecimento? As noites ficaram mais inquietas, liguei para as amigas 30 vezes e, no auge da paranoia, quase apaguei todos os vídeos. Mas aí vieram eles, os fãs de carteirinha da Fê fictícia. Criaram um grupo, mandaram dublagem dos meus trechos, invadiram as redes sociais dos personagens reais, com memes e respostas hilárias. Tipo, foca no seu ascendente, querida. Era um escudo de ironia e afeto, prontos para defender uma desconhecida como se fosse irmã. Esse apoio virou combustível. Aprendi a respirar fundo e separar o real do fictício, a crítica construtiva da inveja disfarçada. Descobri que, para cada vizinho desconfiado, tinha uma multidão vibrando do outro lado da tela. Aos poucos, comecei a rir de verdade das tensões locais e até das ameaças veladas de Daniel. Se aparecer um personagem com minha barba, a gente conversa, hein? No auge dessa avalanche, quando achei que já tinha vivido todas as surpresas, o telefone tocou. Um número desconhecido, aquela voz empolgada do outro lado. Fernanda? Aqui é o Ricardo, produtor digital. Assisti sua websérie e acho que a gente precisa conversar. Já pensou nisso tudo como uma série profissional? Pausa dramática. Meu cérebro deu tilt, coração bateu até no dedão do pé. Fui do closet caseiro ao convite de um produtor profissional em menos tempo do que minha autoestima precisava para acreditar. Quem diria? Transformei dor em obra, ódio em meme, pivôs do passado em personagens quase amáveis e, de brinde, abri caminho para uma nova vida. Mas no fundo sabia. A maior série era aquela que eu escrevia e estrelava entre tropeços, conquistas e um vizinho curioso na sacada do 301,
É curioso como os bastidores de um sonho nem sempre são dignos de tapete vermelho. Se um dia meu microfone foi o controle remoto e a iluminação, a porta aberta do closet, agora tudo era cenário. A claquete batendo, maquiadora aflita com minha alergia a blush. Roteiristas rindo alto das minhas histórias reais, com pinta de ficção, todo mundo querendo entender de onde vinha tanta criatividade afiada. E eu ali, gira-gira entre figurinos, risadas, ajustes de roteiro, não mais esperando um final feliz. Eu já vivi uma felicidade plena, caótica, do jeito que só a liberdade pode ser. Os temas da websérie simplesmente cresceram comigo. Saiu a vingança, entrou a sonoridade no lugar dos alfinetes nos ex, vieram os afagos nas amigas, os debates sobre autoestima, os esquetes que misturavam superação com piada boa. Eu gostava, de verdade, de arrancar a gargalhada depois das lágrimas. Era poder ver que dor compartilhada é memória transformada. As gravações viravam verdadeiros grupos de apoio, onde o improviso era empatia e a palavra-chave, empoderamento. E foi impossível não perceber. Sempre que eu subia um vídeo celebrando o recomeço ou gravava um desabafo cheio de humor, as mensagens se multiplicavam. Mulheres de todas as idades contando suas próprias histórias, agradecendo pela coragem, pedindo conselho, dividindo vitórias e recaídas. Eu comecei a reservar 1 hora por dia só para gravar vídeos de incentivo. Responder comentários, dizer, olhando bem na câmera, sua história também pode virar roteiro, sim, senhora. Ninguém precisa ser coadjuvante da própria vida. Nesse ritmo, claro, os vilões da trama Daniel, agora só o Senhor Será que é comigo, e Patrícia, eternamente Cíntia Astral, não resistiram ao efeito colateral do sucesso. Eles nunca foram citados, mas a cidade inteira sabia, e eles também. O constrangimento virou piada pronta, olhares abaixados, mensagem não respondida, até um pedido meio torto de respeito à intimidade, como se eles não tivessem assinado, sem saber, o roteiro mais assistido da vizinhança. O que poderia ser revanche virou ensinamento público de como seguir adiante sem humilhar ninguém, mas sem poupar a própria verdade. Olhar para trás causava menos dor e mais orgulho. Olhar para frente já era natural, sem medo. Agora, toda vez que leio um comentário dizendo "Você me inspirou a mudar de vida", entendo. Enfim, a vingança mais criativa não é humilhação, é crescimento, é tornar o próprio caminho inspiração para quem ainda falta coragem. E se fosse para deixar uma última cena dessa história, seria eu sorrindo diante das câmeras dizendo: "Vem, pode rir dos seus tropeços. Eles ainda vão te aplaudir." E foi assim que o roteiro da minha vida chegou ao ponto alto, aquele clímax que mais parece recomeço do que fim. Depois de tanto revirar as mágoas, depois de transformar cada tropeço em piada e cicatriz em linha de impacto, resolvi abrir o coração diante das câmeras como nunca. Gravar aquele vídeo não foi fácil, mas era inevitável. Precisava fechar essa temporada com a verdade limpa, sem sombras nem farpas. Apareci sem maquiagem, num dia nublado, só eu e o celular apoiado na bancada da cozinha. Oi, gente, hoje não tem roteiro nem personagem, tem só a Fernanda. Vim dizer que, depois desse furacão todo, aprendi que a pior traição é abandonar a si mesma. Eu perdoei. Não só quem errou comigo, mas principalmente meu medo, minha culpa, minha mania de tentar controlar o incontrolável. Sim, dói ser traída, mas dói bem menos quando você entende o próprio valor. E hoje eu estou em paz. Não sou vítima nem heroína. Sou autora da minha história. Fechei a gravação com aquela gargalhada solta que há muito tempo tinha esquecido. O vídeo viralizou como nenhum outro. Vieram mensagens de todo canto, agradecimentos, desabafos e até gente que se reconciliou com o próprio passado depois de me ouvir. Uns diziam que eu tinha virado terapeuta sem diploma. Outros só queriam autógrafo. Mas o melhor ainda estava por vir. Numa manhã ensolarada,
Na tela do celular, surgiu uma notificação inesperada. Mensagem de Daniel, o ex-marido traidor. Agora apenas contato bloqueado 1. Hesitei, mas a curiosidade venceu. Era um texto tímido, cheio de erros de digitação, tentando soar casual. Oi, Fê. Vi uns vídeos seus, tá bombando, né? Só queria dizer que não tem nada a ver comigo e a Paty, mas você não acha pesado ficar expondo essas coisas? Mudamos de cidade, mas não param as piadinhas no condomínio. Vida aqui não está das melhores, viu? Enfim, saúde e sucesso para você. Difícil foi não rir alto. Descobri graças ao boca a boca da internet e umas poucas stalkers de plantão que Daniel agora morava num AP minúsculo no subúrbio de Ribeirão, longe da antiga patota. Por ironia, ele e Patrícia, que tanto desejavam uma vida diferente, pegaram um karma dos bons. Na Cidade Nova, o casal ficou conhecido como os da novela da internet. Os vizinhos não se aguentavam de curiosidade. As festas do condomínio tinham sempre piadas escondidas nos brindes. E um poodle chamado Stanley latia toda vez que Patrícia passava perto da área de lazer. Para piorar, Daniel arrumou um emprego dos sonhos. Num call center, ouvindo reclamações o dia inteiro. Patrícia, sem a plateia dos antigos amigos, jurava que muito azar era perseguição cósmica e vivia consultando o horóscopo para saber quando a maré ia virar. Enquanto isso, eu gargalhava sozinha, sem ressentimento, só com aquele prazer picante de quem superou. A maior vingança, afinal, é seguir em frente. Rir do passado é transformar dor em liberdade. Assim, encerro a minha série com a certeza de que não existe roteiro mais interessante do que a própria vida, principalmente quando a gente decide trocar o papel de figurante pelo de protagonista. E eu te convido, faça o mesmo. Ria dos tropeços, celebre suas conquistas e escreva sem medo a história que você merece viver. Porque, no fundo, todo mundo pode virar personagem marcante, mas só quem ri de si mesmo ganha o privilégio de escrever o final apoteótico da própria história.